Eu gostaria de falar nesta manhã sobre a necessidade de transcender. Transcender significa ir além ou elevar-se acima. É isso que significa. Eu vou pedir para você olhar para cá e me dar toda a sua atenção, para que possamos aproveitar ao máximo este tempo com a palavra. Vamos dar uma olhada em alguns personagens bíblicos, outros que não estão na Escritura, mas que também tiveram que transcender. Essa Escritura que nós usamos como base mostra essa transcendência. Quem te obrigar a ir 1 milha, vá com ele 2. Quer dizer, transcenda, vá além. Quem te bater numa face, dê a ele a outra. Isso é transcendência. E eu gostaria de começar falando de uma mulher, que aliás foi a única mulher na Bíblia, a quem Jesus disse: grande é a tua fé. São só 2 pessoas que Jesus disse isso, né? Uma foi ela, uma mulher, e a outra pessoa foi um homem. Coincidentemente, ambos gentios. Aleluia! Né? E esta mulher se aproximou a Jesus com uma necessidade. Não estava ali buscando Jesus para si mesma, mas para sua filha. E ela, quando chegou até Jesus, se deparou com um dos piores obstáculos que eu acredito que existam no mundo espiritual: o silêncio divino. Porque no versículo 23 do capítulo 15, a Bíblia diz que quando ela pediu por sua filha a Jesus, para ter misericórdia da sua filha, a Bíblia diz que ele não lhe respondeu palavra. E esse foi um obstáculo que ela teve que transcender, mas que muita gente não dá conta de transcender. Porque quando Deus se cala, a pessoa fica desnorteada. E aí começa a pensar 1 milhão de coisas, Deus me abandonou, Deus não está nem aí para mim, Deus não se importa, e você interpreta errado o silêncio divino. E não consegue transcender. E se você não consegue transcender um obstáculo como este, você perde a bênção. Mas ela não perdeu. Ela transcendeu. E você tem que aprender a transcender. Você tem que aprender, todos nós, temos que aprender a interpretar de maneira certa o silêncio de Deus. E o silêncio divino é mal interpretado. Se você medita profundamente no capítulo 11 de São João, eu vou ler com vocês, é uma escola, então a gente vai devagar e procurando entender. Mas olha só, Lázaro adoeceu, Jesus estava longe, Marta e Maria enviaram um mensageiro até Jesus. E olha o que elas disseram. Mandaram, verso 3, capítulo 11, verso 3 de São João. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor,
eis que está enfermo aquele que tu amas. É como para mexer com o emocional de Jesus, né? Aquele que tu amas adoeceu, como dizendo, corre, corre, aquele que tu amas, porque nós interpretamos que se a pessoa ama, ela se apressa, e Deus não pensa assim, porque olha só, no verso 5, a Bíblia diz, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amava. E o verso 6 diz, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, primeira coisa que você tem que entender, quando Deus se demora, não é porque Ele não te ama. Ele se demora porque te ama. Primeira coisa. Ou poderíamos dizer assim, a demora divina não é evidência de que Ele não te ama. Mas é justamente por não transcender um obstáculo como esse, que é o silêncio divino, que se perdem bênçãos. A pessoa se afasta de Deus quando Deus se cala. Eu vou te falar uma coisa muito linda, gostosa de ouvir e profunda ao mesmo tempo. Deus nunca vai te abandonar. Aí você diz assim, mas eu já teve vezes na minha vida, em algumas ocasiões, parece que Deus me abandonou. Parece. Você teve uma sensação de abandono, você experimentou uma impressão, teve uma sensação de abandono, mas não houve e nunca haverá real abandono. Aí você diz, mas por que não? Eu vou te dizer por quê. O único ser que sofreu real abandono de Deus, assim, na família de Deus, foi Jesus. Quando ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Ali sim, não foi uma sensação de abandono, ali ele foi abandonado mesmo. A pergunta é, por que ele foi abandonado? Porque era teu substituto. Por que ele foi abandonado? Ele foi abandonado para que você não fosse abandonado. Amém? E isso é muito gostoso de ouvir. Porque ouvindo isto e entendendo isto, você vai entender quão sólido é o Calvário, quão sólida é a obra consumada de nosso Senhor Jesus Cristo. Você nunca foi abandonado, irmão, e nunca será. E a base, vamos dizer, o fundamento para crer desta forma é Cristo e a sua obra consumada. Vou ir além, tá? Vou ir além. No capítulo 54 de Isaías diz, Deus fala assim, eu juro que nunca mais vou ficar bravo contigo. Mas isso está na Bíblia? Tá. Tem juramento. Deus fala assim,
Assim como eu jurei que a terra nunca mais seria destruída pelo dilúvio, assim juro que não ficarei mais irado com você, nem te repreenderei. Aí você diz, mas essa não é uma promessa isolada? Não. Mas é para mim? É. Mas no que Deus se baseia para dizer assim, não ficarei mais irado contigo? Isto que eu acabei de citar está no capítulo 54. O que vem antes do capítulo 54? O capítulo 53. O que é o capítulo 53? É o Calvário. O Calvário é a base para Deus fazer tamanha promessa no capítulo seguinte. Eu creio na sequência inspirada da Bíblia também. Eu creio, ela é redondinha assim, inspirada. Jesus disse, até J, tio, marquinha, tudo é inspirado. Tudo. Tudo na Bíblia é inspirado. Não, até a sequência, tudo é inspirado. Porque Deus estava irado conosco. A ira de Deus estava sobre nós, mas ela desviou. E toda a ira que Deus tinha contra nós, Ele a esvaziou em Jesus. Por isso diz, temos paz para com Deus. Deus está em paz conosco. Essa é a base. É a mesma coisa que o Salmo, um dos salmos mais conhecidos na Bíblia, no Salmo 23. Provisão, né, nada me faltará, segurança no vale da sombra da morte, pastos verdejantes, águas tranquilas. Toda essa coisa tão gostosa que fala no Salmo 23, o que vem antes? Qual é o salmo que vem antes? O que é o Salmo 22? O Salmo 22 começa assim, meu Deus, por que me desamparaste? Furaram-me as mãos e meus pés, contar posso todos os meus ossos. É novamente o Calvário. Não existe uma área da tua vida que não esteja inclusa na obra consumada de Jesus. Não foi que Deus falou assim, olha, a minha obra consumada, ela inclui esta área, esta e esta. Só que esta aqui não, aí você se vira. Isso não existe. Não existe. Por isso, como a irmãzinha cantou aqui, me dá Jesus, tá bom. Por isso Abraão falou, quem pregou, foi ontem, de Abraão e Ló. Escolhe. Porque eu sei que você nunca vai escolher o que eu vou escolher. Escolhe. Você pode escolher campinas, árvores, riachos, montanhas, mas você nunca vai escolher Elohim. Me dá Jesus. Pode escolher. Você nunca vai roubar a minha herança. Então você tem que ter esta segurança, e o que te dá segurança é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nunca vai te abandonar. Por quê? Porque o teu substituto, aquele homem nunca perdeu a presença de Deus, irmão. Nunca. Nunca perdeu, ali perdeu. Ele perdeu aquela presença de Deus para que você não perdesse a presença de Deus. Jeová chamar, né? Presença contínua. Se eu encerrasse aqui já estava bom. Porque isso que eu acabei de te falar aqui, isso não só te leva às alturas, mas
te leva para o resto da tua vida cristã em vitória. Esfregar na cara do diabo: Deus nunca me abandonou e nunca vai me abandonar. Aleluia. Fala comigo assim: Deus nunca me abandonou e nunca vai me abandonar. Deus nunca me abandonou e nunca vai me abandonar. Aleluia. Amém. Aleluia. Mas a Marta e a Maria como que, quiseram mexer com o emocional de Jesus. Aquele a quem tu amas. Corre, Jesus, corre. Porque o apressar-se, elas pensavam, é sinal de que nos amas. Aí a Bíblia fala assim: Jesus amava Marta, Maria, Lázaro, mas ficou mais 2 dias naquele lugar. E eu pergunto assim: como transcender um obstáculo desses? Porque elas ficaram no escuro, como a gente ficaram boiando. Cadê Jesus? Cadê Jesus? E o mensageiro voltou e Jesus não estava com ele. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Houve silêncio. Nesse silêncio, irmão, Deus é abandonado. A fé é largada, né? As pessoas perdem a fé quando Deus se cala. Eu não quero nem saber mais de Deus. Não é assim? Não é assim? Eu vou te falar de um homem que é o nosso exemplo. Não é à toa que ele é chamado de o varão perfeito. O irmão Branham diz que a unção o deixou no Getsêmani. Quantos leram isso? Está na mensagem de adoção e ao nascer do sol. O Espírito Santo o deixou. Inclusive, Getsêmani significa prensa de óleo, né? Onde as azeitonas são espremidas para que o óleo saia, e foi justamente ali que o azeite, a unção o deixou. E ele teve que subir, diz o irmão Branham, somente com fé perfeita. Sem unção. E a unção, ela faz a diferença. Quando a unção deixa um homem, no domingo ele faz fogo descer do céu, e na segunda está querendo morrer embaixo de um pé de zimbro. A unção deixa um homem e ele diz assim: és tu aquele que havias de vir ou esperamos outro? Depois de ter apontado com o dedo, né? Ali está o Cordeiro. O que é o homem sem a unção de Deus? E a unção o deixou. E ele subiu para o Calvário com fé perfeita em seu coração. E na hora do abandono, que ali não foi sensação de abandono, repito, foi verdadeiro abandono, né? Foi abandonado pela igreja, pelos discípulos, pela natureza, pelo próprio Criador. Você imaginou esse quadro? Já parou para pensar nesse quadro? E olha o posicionamento da fé desse homem. Ele falou assim: me abandonaste, mas ainda és meu Deus, meu Deus. Me abandonaste. Tem pessoas que dizem: me abandonaste, já não és mais meu Deus.
já não te sirvo mais, estou revoltado. Mas ele disse: ainda és meu Eli, meu Deus, meu Deus. Isso é maturidade. Nosso Deus pode nos livrar, mas se Ele não o fizer, não o negaremos. Então, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro, mas ficou mais 2 dias no lugar. E aqui nós vamos perguntar: por que Deus faz isso? É porque você precisa se aprofundar em Deus. Você precisa ir para um nível mais profundo em Deus. E o que fazer quando Deus se cala? Você precisa se calar também. Mas tanto o silêncio divino como o silêncio que eu estou propondo a você nesta manhã são silêncios ativos, não passivos. Ele silencia, mas com um propósito definido. E você também é convidado a silenciar com um propósito definido: saber o que fazer diante do silêncio de Deus. Um dos grandes erros, diz o profeta, que a igreja de hoje comete é não silenciar na oração. Está ali na mensagem escutando sua voz, comunhão, o que fazes aqui, tantas outras. E a gente lê aqueles parágrafos sobre silenciar na presença de Deus e acha bonito. E memoriza e até prega, mas não pratica. Porque a gente não entende o benefício que pode trazer esse aquietar-se na presença de Deus. Costumo dizer que quem se aquieta na presença de Deus, colhe orientação divina. Quem silencia na presença de Deus, colhe a voz de Deus. Se você, isso aqui são palavras do profeta, tá? Se você ajoelha para orar, ficar 1 hora de oração aqui, só fala, diz, é o grande erro da igreja. Só fala, e não dá oportunidade para Deus falar. Então, o que você deve fazer? O irmão Brano ensina o seguinte: fale o que tem que falar, verbalize o seu desejo, sua petição e aquiete-se. Mas aquiete-se, quer dizer, fecha o bico, não fica ali, glória a Deus, aleluia, glória. Não, aquiete-se. Fecha a boca, aquiete-se. E fique ali 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, mas quieto. Mas e aí como que, irmão, isso faz parte da oração. Isso faz. Quando as pessoas me falam muito assim: pastor, eu não sei mais o que fazer em relação a essa questão. Eu sei que essa pessoa não tem o hábito de silenciar na presença de Deus. Porque o silenciar vai trazer clareza mental. Mas se você não silencia, se você não semeia a semente do silêncio, do aquietar-se na presença de Deus, você vai ficar todo confuso. Tua mente vai ficar confusa. Aí você não sabe se é, se não é, se vai, se não vai. É a pessoa certa para eu casar? Não. Tem que mudar de cidade? Não. O que? Você fica tudo agitado e confuso. Mas porque você leu o que está ali na mensagem, mas não faz. Acha bonitinho, decorou, não sei o quê, mas você não pratica.
E você quer saber de uma coisa? Aquietar-se parece simples, mas é a coisa mais complicada do planeta. Se você quer saber quão mental você é, não espiritual, mas mental você é, tenta ficar quieto por 10 minutos na presença de Deus. Você quase fica louco. Porque você literalmente é atropelado pelos pensamentos. Tenta fazer isso. Quando você chegar em casa ou amanhã, você vai lembrar disso que eu estou falando agora. Tente se aquietar. Você não aguenta 10 minutos. E já quer levantar, quer fazer alguma coisa, quer ler Bíblia. Não tinha um pingo de vontade de ler Bíblia 5 minutos atrás, mas agora tem. Quer ler Bíblia, quer cantar, quer, sei lá, lavar louça, quer... A tua mente fica extremamente agitada. Mas se você perseverar nessa prática, você vai colher benefícios muito tremendos. Porque aí você diz assim, tá, mas quando eu me aquietar ali, 20 minutos, por exemplo, Deus vai me falar, pastor? Quando isso? Talvez sim, talvez não. Mas o certo é que mais cedo ou mais tarde, Deus vai falar com você. Agora, como funciona isso? Funciona da seguinte forma. Você se aquieta, ora o que tem que orar, verbaliza, né? Coloca em palavras o seu pedido e se aquieta. Fica quieto. O tempo que você desejar. Você tem que entender que quando você se aquieta, você está plantando uma semente. Você vai colher. Não esqueça o que eu estou falando agora. Quem planta silêncio na presença de Deus vai colher a sua orientação. Orientação divina. Vai colher a voz de Deus. Se você ficou ali meia hora em silêncio, suponhamos, e não houve nada aconteceu, você não pense que nada aconteceu. Você semeou uma semente, você vai colher. Então, de repente, você está lá no chuveiro, tomando banho, e vem aquele pensamento, aquele sentimento, aquela inspiração. Você acabou de colher a voz de Deus. Está entendendo? Você está dirigindo o carro e vem aquele... Não é que... Quando eu digo a voz de Deus, não estou me referindo a voz de trovão, de Sinai. Não, um sentimento. Pode ser na forma de um sentimento, de um pensamento que vem, uma inspiração, uma convicção para fazer alguma coisa. De diversas formas, Deus pode te dar essa colheita do silêncio que você plantou. Eu errei muito na minha vida, mas aquelas situações em que eu não podia errar o pulo porque seria fatal, eu não errei. Errei muito. Mas naquelas que eu não poderia me dar ao luxo de errar, graças a Deus, eu não errei. Às vezes você precisa fazer uma mudança, fica ali na dúvida, faço ou não faço, é ou não é? Aceito essa proposta de emprego ou não? É esse o homem certo para eu casar? É essa a moça certa? Essas coisas importantes. Né? Uma mudança, às vezes, de bairro, já dá problema. Não é? Quanto mais de cidade, de estado ou até de país. Mas se você aprender a silenciar diante de Deus, você vai começar a ser orientado por uma mente onisciente. E você não tem nada melhor do que isso.
ser orientado por uma mente que conhece o futuro. O silenciar diante de Deus vai impedir que você dê muita cabeçada na vida. Por isso que eu digo assim, como transcender o silêncio de Deus? Dessa forma. Porque quando você se aquieta, se acalma, você acalma o seu espírito, você pode ouvir melhor. Você pode ser orientado de uma maneira mais precisa, vamos dizer assim. Quando Deus se cala, não fica agitado. Aquieta-te também. Cale-se também. Lamentações 3 diz: bom é para o homem esperar a salvação do Senhor em silêncio. Estou aqui em silêncio, esperando a salvação do Senhor. E aí você vai ter acesso a quê? A pensamentos que não são dos homens, mas de Deus. Né? Meus pensamentos, Isaías 55, não são os vossos pensamentos. Então existem os teus pensamentos, o que você acha, o que você pensa, mas existe o que Deus pensa. E como eu posso acessar o que Deus pensa? Tem como acessar o que Deus pensa? Tem. O único canal, ou um dos canais, chama-se revelação espiritual. E para acessar a revelação espiritual, um dos canais, talvez principais, chama-se silêncio. Tá? Estou falando não somente de mensagem, mas de experiência, vamos dizer assim. Porque desde o momento em que eu comecei a praticar esse silenciar diante de Deus, eu comecei a ver coisas tão lindas na Bíblia. Tão maravilhosas. A profundidade aumenta com o silêncio. Aumenta. Então, meus pensamentos não são os vossos. Pode ver que existem pensamentos humanos e pensamentos divinos. O que você quer é pensamentos divinos, sim ou não? Pensamentos divinos te orientando. Quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens? Pensamentos humanos, né? A opinião do homem. Tu és Elias, tu és Jeremias, és algum dos profetas. E vós? Agora vem pensamento divino. Não, mas meu Pai que está no céu tu revelou. Aí é pensamento divino. E vós? Diz, tu és o Cristo. Aí não era a opinião dos homens, aí era a opinião de Deus acerca daquele homem. O Cristo. Aí é o que Deus pensa acerca de. Os pensamentos humanos, eles até que são bonitinhos, mas eles não têm precisão. Digo bonitinho porque é melhor chamar Jesus de Elias, de Jeremias, do que chamá-lo de Beelzebul. Mas não tem precisão. Jesus é o Deus de Elias. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Todo-Poderoso, o único Deus que existe. Né? Mais do que Elias, você crê nisso? Mais do que Moisés, mais do que... Jesus não precisava dizer assim, diz o Senhor. Né? Ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Eu, não precisa, assim diz o Senhor, não. Porque ele era o próprio Jeová do Velho Testamento. Ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Transcender. Você está entendendo a importância de transcender? A pessoa vai buscar uma bênção grande e pensa, ela chega na terra, na fronteira da terra da promessa, e ela acha que uma terra que mana leite e mel
está habitada por anões. Qual é a lógica, meu? Estou pedindo uma grande bênção para Deus. Aí você acha que essa grande bênção está cercada por anões. Tudo pigmeu. As grandes bênçãos, a terra que mana leite e mel, é habitada por gigantes. Mas, de novo, como foi dito ontem, o que a gente faz com esses gigantes? A gente devora como pão. O que a gente faz com esses problemas? A gente devora eles como pão. Ou como eles disseram, né? Embora nós pareçamos como gafanhotos diante deles, acho que foi Isaías que disse, mas os habitantes da terra parecem gafanhotos diante de Deus. Se você, quando Deus se cala com você, primeira coisa, não pense que é porque Deus não te ama. Muito pelo contrário. E amava a Maria, a Marta e a Lázaro. Mas silenciou por 2 dias. Mas amava. Sofonias 3, 17. Creio que é. Os computadores ambulantes podem me ajudar. 3:17, calar-se-á pelo seu amor. Não é? Calar-se-á de amor. Porque nesse calar-se, a maioria se afasta de Deus. Se afasta. A pessoa fica totalmente desequilibrada, desnorteada. E acaba se afastando. Mas esse silêncio tem o seguinte propósito: aproximação. Deus quer que você se aproxime. Ele quer te levar a níveis mais profundos. Uma coisa que eu fiquei muito tempo assim pensando, né? Porque como que os serafins não cansam de cantar por séculos e séculos e séculos e séculos a mesma letra? A gente canta um pouco, né, um hino, já quer um cântico novo, já quer um hino novo. Esse aí a gente já cantou tantas vezes, vamos cantar outro. Aquela irmã sempre canta o mesmo hino, não muda, né? E os serafins ficam séculos e mais séculos, dizendo assim, santo, olha a letra, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nem eles enjoam, nem Deus enjoa. Deus poderia dizer assim, Deus poderia dizer assim, vamos ver se, né, muda o disco aí, que já faz 1200 anos que eu estou ouvindo essa mesma letra. Não, ele não diz isso. Aí eu fiquei pensando, mas por que isso não acontece? Sabe por quê? Porque Deus, eu vou, que não soe, como é que o irmão Brana dizia, como uma quê? Um sacrilégio, isso. Que não soe como sacrilégio. Mas Deus é como uma enorme cebola, cheia de camadas. Cada atributo divino, santidade, tudo, tem camadas, camadas, camadas mais profundas, cada vez mais profundas. E sabe o que acontece? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Cada vez que uma camada mais profunda desse único atributo, que é a santidade, é revelada ao serafim, ele diz, é como se eles enlouquecessem, dizem, mas é mesmo, é santo, santo, santo. Entendeu? Entendeu? Eles, o irmão Brana chama o vinho, né? O estímulo da revelação. Ele começa a correr ao redor da árvore, da cadeira e da mesa e pular. Aí
de repente, outra camada mais profunda da santidade divina é revelada, e eles, é santo, é mesmo, é santo, é santo, é santo, santo. Então, a revelação torna as coisas frescas, vivas. Não é, às vezes você pode cantar um hino que ninguém ouviu e morto. Ou você pode cantar um velho hino, todo mundo conhece, mas está tão vivo, tão ungido, que parece novo. Então, quando Deus silencia, Ele quer uma coisa, Ele quer te levar para águas mais profundas. Então não fique revoltado, ajoelha e aquieta o teu coração e fica em silêncio, e você será conduzido a águas mais profundas. Essa é a forma de transcender o silêncio. E eu estou te dando, vamos dizer, um segredo muito, mas muito grande nesta manhã. Não é pouca coisa o que eu estou te ensinando nessa manhã, porque é um dos principais obstáculos. A maioria se perde, não consegue transcender esse obstáculo, que é quando Deus se cala. A pessoa fica assim, mas Deus me abandonou, Deus não se importa, eu não quero mais saber de Deus. Fica totalmente perdidinha. Então você já sabe que Deus quer te levar a águas mais profundas. E foi exatamente isso que aconteceu com Marta e Maria. Porque poderia ser uma cura, né? Apenas. Poderia ser uma cura. Mas havia uma água mais profunda. Ele queria se revelar como ressurreição, não como curador, mas como ressurreição e vida. E uma coisa, e olha que água profunda mesmo, porque Jesus, quando ele chegou, entenda que você não receberá nada de Deus se a tua mente estiver ou lá na frente ou lá atrás, ou no futuro ou no presente, no futuro ou no passado. Porque Deus é eu sou. Ele não é eu serei, nem eu fui, é eu sou. Então você encontra Deus unicamente no presente. Mas quando Jesus chegou, ele falou assim, chegou até Marta, Marta disse assim, se o Senhor estivesse aqui, estava lá no passado, se o Senhor tivesse vindo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se eu não tivesse casado com essa mulher, não teria tantos problemas. Se eu não tivesse mudado para aquela cidade, se eu não tivesse fechado essa sociedade com esse rapaz aí, não teria os problemas. Se. A pessoa fica pendurada no passado, não sai, fica ancorada no passado. Aí Jesus falou assim, enquanto ela estiver presa ao passado, não haverá nenhum milagre. Porque Deus está no presente. Deus está aqui agora, na frente dela, né? Eu tenho que tirá-la do passado. Essa é a finalidade de toda a pregação do Espírito Santo, te tirar do passado, né? Te tirar do passado, te trazer para o presente. Aí Jesus falou assim, teu irmão ressuscitará. Aí ela foi lá para o futuro. Eu sei, na ressurreição do último dia. Mas que mulherzinha complicada, né? Porque às vezes você pensa assim, pastor, meu filho tem, 10 anos na droga. É complicado o caso. Não. Teu filho não é o problema complicado. Porque para ressuscitar Lázaro, quantas palavras ele usou? Quantas? Lázaro, sai para 4. E com Marta, quanta saliva ele gastou?
E vai, e vai, e vai, e vai, e vai. E aí para o passado, e do passado vai para o futuro. E vem, Marta, vem. Não. Aí na ressurreição do último dia. Aí passou para o outro lado. Aí ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Amém. Eu sou a ressurreição e a vida. E trouxe ela para o presente. É no presente que milagres acontecem. É hoje, é agora. É nesta escola dominical que o teu milagre te alcança. Aleluia! Você está esperando Deus fazer um milagre amanhã? Semana que vem? No mês que vem? É agora, nesta reunião, que Ele vai fazer o milagre acontecer. Aleluia! Você tem que entender uma coisa. Me ajuda num exemplo, vem cá. Vem cá. Fica ali. Olha só. Essa aqui representa o quê? A tua cura. Tá? Você é o crente. E a imagem que as pessoas têm sobre cura divina é esta. O crente está aqui. A cura está aqui. E aqui entre o crente e a cura, tem um diabo tentando impedir. Como se ele quisesse vira para cá, tentando chegar na cadeira e o diabo... Isto não é quadro bíblico, irmão. Não existe isso. Não existe isso. Não existe. Não existe. De onde você tirou isso, não sei. Mas esse não é o quadro bíblico. Um diabo aqui... tentando impedir, né? Chegar na cadeira. Não. O quadro bíblico é este aqui, ó. Pelas suas pisaduras. Fica sentado. Esse é o quadro bíblico. Agora, olha o quadro bíblico. Olha o quadro bíblico. Olha o quadro bíblico. Pelas suas pisaduras, foi. Não é serei. Ah, mas ainda sinto dor. Não tem nada a ver. Sintomas, febre. Viu, irmão Miguel? Já está. Agora tem um diabo. Não, fica sentado. Um diabo querendo tirar o crente da sua posição. Está entendendo? É assim que funciona. Como é que ele te tira da cadeira? Sintomas. Febre, dor no corpo. Aí você diz: é mesmo, eu não estou curado. Aí ele perdeu a bênção. Entendeu? Escuta o que eu vou dizer agora. Nós não somos enfermos tentando ser curados. Nós somos pessoas curadas protegendo a nossa cura. Tá? Nós não somos pessoas enfermas tentando alcançar a cura. Nós somos pessoas curadas protegendo a nossa cura. Amém? Pode. Então, estamos curados. Quer levantar a mão e dizer assim: eu estou curado. Eu estou curado. Pelas suas pisaduras. Eu estou curado. Aleluia. 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 Irmão, o problema é que meu marido, não sei quantos anos que bebe cachaça, é bêbado, meu filho é viciado, não sei o quê. É difícil, pastor, é difícil. Não é. O problema não é o morto, é o vivo. O problema não é o Lázaro, é a Marta. Porque para
mudar o quadro de morte de Lázaro. Lázaro, sai para fora. 4 palavras, ele endireita teu filho. Quatro palavras, e ele tira o teu marido dessa condição. Mas é como foi dito, creio que foi sexta, acho que foi sexta. As orações mudam as circunstâncias, mas também é verdade que as circunstâncias mudam as orações. Sabe, a pessoa começa assim, orar pelo filho viciado. Meu Deus, salva meu filho, batiza com o Espírito Santo e faça dele um pregador do Evangelho. Aquela oração maravilhosa lá nas nuvens. Aí passa o tempo, olha o silêncio. O silêncio divino. O silêncio divino desconcerta, irmão. Aí passa o tempo e o filho parece que não muda. Aparentemente está igual. Aí a tua oração começa a se tornar do teu tamanho e já não mais do tamanho de Deus. Aí olha como cai a tua oração. Antes aí vai, Senhor, e batiza ele com o Espírito Santo, e salva ele, faça dele um pregador da verdade, e não sei o quê. Aí passa o tempo e você diz assim, Senhor, que pelo menos quando ele chegue em casa não quebre tudo, está de bom tamanho. Olha como mudou a tua oração, irmão. Pelo menos que meu marido, quando chega em casa, não me bata, está de bom tamanho. Não está de bom tamanho. Não está de bom tamanho. Porque o teu Deus é um Deus muito poderoso. Deus muito grande. Você não pode fazer uma oraçãozinha dessas. Volte a orar como oravas. Volte a orar como você orava antes. Volte a orar como você orava. Você lembra como você orava antes? Volte a orar como você orava antes. Com aquele mesmo fogo, aquela mesma grandeza. Faça orações do tamanho do seu Deus, não do teu tamanho. Tem pessoas que têm sonhos engavetados. Sabe por quê? Elas confundiram os meios com a fonte. Deus é a única fonte. Aí a pessoa, eu gostaria tanto de ter uma casa própria, mas como eu ganho pouco, né, irmão? E o que tem a ver isso com a casa própria? Você está olhando para o teu salário ao invés de olhar para Deus. O teu emprego não é a tua fonte, tua aposentadoria não é a tua fonte, teu salário não é a tua fonte. Paulo disse em Filipenses 4,19, meu Deus, não o governo, meu Deus, não meu salário, meu Deus, não a minha empresa, minha firma, meu Deus, não meu patrão. Ele disse, meu Deus, não o político tal. Tem que falar com o político, né, irmão? O político tal, que vai ver se dá um jeito. Não, meu Deus suprirá tudo que me falta, conforme o quê? Conforme o meu salário, conforme as suas riquezas, em glória, em Cristo Jesus. Se você olhar para Deus como fonte, você vai ver que não interessa se você ganha R$1.000 por mês. O que tem a ver? É isso que eu te pergunto. O que tem a ver? Mas com R$1.000 por mês, pastor, não tem nada a ver. Deus é a tua fonte. Não confunda os meios com a fonte. Abaixo de Deus, tudo são meios que Deus pode usar ou não. Você tem uma necessidade financeira, aí você está orando, aí Deus pôs em meu coração de pedir para o irmão
um dinheiro emprestado. Tá? Ele está dizendo que sim. Aleluia! Aí, irmão, é assim, eu estou passando por um problema, né, difícil, mas se o irmão me emprestar, eu prometo que tal dia eu recebo assim, e eu vou pagando. E aí ele me empresta, presta atenção no que eu vou falar. Ele me empresta o dinheiro e eu pago certinho, tá? Certinho. Fiquei bem na foto com o irmão. Aí, lá na frente, vamos dizer que eu passo por mais um momento difícil nas finanças. Em quem que eu vou pensar? Em quem eu vou pensar? No irmão. Aí eu vou, irmão, assim. E o irmão lembra que eu paguei certinho, né? Aí a gente já vai fazer, usa a fama do passado, e não se esqueça que eu pago certinho, né, irmão? O senhor sabe, o senhor já me emprestou uma grana alta, e eu paguei certinho, paguei, né, irmão? Aí ele fala assim, mas infelizmente desta vez não vai dar. Pronto, eu já nem oro mais por ele. Tá, presta atenção no que eu vou dizer. Por que Deus faz assim? Você diz assim, mas por que o irmão não me emprestou? Ele tem, eu sei que ele tem. E aí você fica magoadinho com o irmão. Até ora, né? Vai orar assim. E abençoa aqui no altar. E abençoa, Senhor. Até aquele irmão que não quis me emprestar o dinheiro, Senhor. Mas eu perdoo, Senhor. Coração cheio de amargura. Presta atenção, por que Deus faz assim? Sabe por quê? Porque você está pensando que Ele é a tua fonte, e Ele não é a tua fonte. Ele não é a tua fonte. Aí Deus, para te ensinar, para te levar a águas mais profundas, você tem que transcender. Deus vai cortar, até que você aprenda a olhar para Ele como fonte. Aleluia! Aleluia! Entenda, esse é outro momento para transcender. Dizer obrigado, Deus, por ter usado este irmão no passado para me ajudar em um momento difícil. Agora o Senhor colocou um não na boca dele, mas é para que eu possa ir para águas mais profundas. Eu vou transcender. Eu vou te dizer uma coisa, sabe qual é o nosso problema, o problema principal da igreja? É mesmo problema do leproso, Mateus 8. Eu sei que podes, não sei se queres. Isso nos torna uma casa dividida. E o que Tiago falou, né? Casa dividida não recebe bênção. Coração dividido. Eu sei que queres. Se eu perguntasse aqui, você crê que Deus pode te curar? Amém, sim, aleluia. Todo-Poderoso, Deus pode. E Deus quer. Pois é, irmão, é o seguinte. Eu já orei, né, irmão, muito sobre isso. Eu já jejuei também. Aí os obreiros oraram por mim também. E a igreja, sabe, parece que, quem sabe, você não tem certeza que Deus quer. Você tem convicção que Deus pode, mas você está falando aí, não sabe que Deus também quer. Não, quem sabe Deus tem um propósito, não sei o quê. Aí a gente memoriza uns parágrafos do irmão Brana para justificar essa fase nossa e se consola com isso. Aí o que Jesus fez quando aquele leproso disse, eu sei que podes, mas não sei que queres? Disse, eu vou tirar a dúvida nesse ponto também. Ele disse, eu quero! E o que Jesus dizia era a expressão da vontade de Deus.
Era Deus em carne, irmão. Não era segunda pessoa de uma trindade, um Deus menor. Era o próprio Deus ali, dizendo: quero. Quer que eu seja curado? Quero. Quer que eu seja feliz? Eu quero. O Senhor quer que me vá tudo bem? Quero. Porque essa, vamos dizer, essa crença, o diabo colocou no coração das pessoas, e isso deixa Deus parecer mal, porque, vamos dizer assim, de novo, vou te pedir emprestar o dinheiro de novo. Se eu dissesse assim: irmão, me empresta R$1.000, presta atenção, me empresta R$1.000. Aí ele diz assim: ah, irmão, eu não tenho. E vamos supor que você não tem. Eu não tenho, mas, presta atenção, se eu tivesse, ah, irmão, com todo prazer, eu até te daria. Ficou legal. Ah, ficou legal. Agora, e se ele diz assim: senhor, me empresta R$1.000. Ah, eu tenho, mas não quero te emprestar. Ficou feio. O diabo colocou isto na nossa cabeça. Faz Deus ficar feio na foto. Deus pode, mas não quer. Ficou feio, não ficou? Ficou feio para Deus. Ele pode, mas não quer. Não é da sua vontade. Mas Jesus disse: não, Deus pode e Deus quer. E você, só que você encontra isto em águas mais profundas. Enquanto você estiver em uma água mais rasa, você vai ficar nessa vida dividida. Sei que podes, mas não sei que se queres, não sei se é a tua vontade. Por isso o silêncio é benéfico, porque permite você ir para águas mais profundas, permite você transcender. É a transcendência. Permite você mergulhar mais profundamente em Deus, conhecer camadas de Deus que até agora você não conheceu. Você acha que Deus tem fim? Vai chegar uma hora que conheci tudo de Deus, agora não tem mais nada para... Não existe isso, irmão. Não existe. O maná escondido é isso, sucessivas revelações de Deus por toda uma eternidade, e aquilo não para, não para, não para, não para. Quem te bater numa face, dê a outra, quer dizer, transcenda, vá além. Quem te obrigar uma milha, vá com ele 2, transcenda a primeira milha. O que é a primeira milha? Perdoar quem te faz mal. Perdoar quem te causou dano. Essa é a primeira milha. E a segunda? Além de perdoar, é fazer o bem para essa pessoa. Aí eu quero ver. Aí é transcender. O teste do ácido. Sabe, Jesus, ele disse, ensinou assim: perdoe para ser perdoado, né? Perdoe para ser perdoado. Mas o mesmo Jesus, depois da cruz, o mesmo Jesus em Paulo, em Efésios 5, diz: perdoe porque você foi perdoado por Deus. Olha que profundo, é mais profundo ainda. É mais profundo ainda. Não é perdoe para ser, é perdoe porque você já foi perdoado. E o teste do ácido: eu perdoei, pastor, de todo o meu coração. É verdade? Será? Perdoei. Sabe qual tem o teste do ouro, não é? O teste do ácido, né? Para saber se o ouro é bom ou não é. Bom, o teste do ácido para o perdão é o seguinte: quando você diz que perdoou aquela pessoa e alguém elogia aquela pessoa na tua frente, esse é o teste do ácido. Aí fica aquilo assim: mas você não conhece. É que você não conhece.
Você não sabe o que ele me fez. Eu tinha uma sociedade com ele e aí, sabe? Esse é o teste do ácido. O teste do ácido. Compreende? Aquilo faz assim dentro de você. E aí você está ouvindo só elogio, mas ele não é assim. Não é. Essa pessoa está muito enganada. Está entendendo? Sinal que você não transcendeu. Porque o perdão verdadeiro, irmãos, não precisa a pessoa vir te pedir perdão para você perdoar. Quem que pediu perdão para Jesus quando ele disse perdoa-os? Pai, perdoa-os. Quem que pediu perdão? Qual foi o Caifás? Qual foi o Anás? Qual foi o fariseu? Jesus, nos perdoe, cometemos um grande erro. Qual? Tá. Qual foi o fariseu, o saduceu que pediu perdão para Estevão? O verdadeiro perdão, a pessoa nem precisa vir te pedir perdão. Não precisa. Você perdoa. E você vê as partes, né, as virtudes, né, o que é bom, o que é agradável. E eu vou dizer uma coisa, só Jesus em você pode fazer isso. Você não dá conta. Ir a segunda milha, só Cristo em vós. Amar desse jeito, só Cristo em você. Eu vou te mostrar uma coisa muito profunda agora. Linda, 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 linda. Quando... E eu até quero que você abra a sua Bíblia para ler junto aqui. Olha só. No capítulo 20 de Gênesis, Abraão partiu para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. Ali havia um rei chamado Abimeleque, rei de Gerar. E ele tomou a Sara, diz a Bíblia. Presta atenção no que eu vou falar, que é lindo. Lindo, 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 lindo. A Bíblia é linda, né, irmãos? Amém. Tem livro mais lindo do que esse? Tem um livro mais infinito que esse, com tantas camadas profundas? Não tem. Aí aconteceu o seguinte. O Abimeleque tomou Sara, e aí Deus apareceu em sonhos para Abimeleque. Você está morto. Mas o que eu fiz? Você pegou a Sara. E Sara é casada. Ah, mas Senhor, eu não sabia. E toda aquela história. Muito bem. Aí, no versículo, olha só. 17. Diz que orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Por que Abraão teve que orar pela esposa de Abimeleque, pelas servas? O que Deus fez com elas? O que Deus fez com elas? Versículo 18. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. E aí, então, fechou para que não tenham filhos. Aí Deus fala assim, bom, agora que eu solucionei o teu problema, eu quero que você vá e ore pelas servas. Presta atenção, hein? Presta atenção para não perder. Quero que você vá e ore pelas servas do Abimeleque e ore pela mulher do Abimeleque para que elas tenham filhos. Aí Abraão diz assim, mas eu já venho orando há 25 anos pelo meu e nada, e agora como é que eu vou orar por 30 mulheres ao mesmo tempo?
Aqui há um grande ensinamento. É do palhaço, né? Quem contou do palhaço? Fazendo os outros rir. E ele orando pela esterilidade das outras mulheres e a minha. Mesmo assim, ore. Mesmo assim, quantos captaram isto? Quantos entenderam isto? Como é que Deus põe o mesmo problema na frente dele? Mas, Senhor, todos os dias eu oro pela minha Sara para ter filho, para curar a esterilidade dela, e até agora, né, nada, e agora o Senhor quer que eu ore pelo mesmo problema 30 vezes multiplicado. 50 mulheres, 30 mulheres, sei lá quantas mulheres havia. Mesmo assim, ore. Mesmo assim, ore. Capítulo 42 de Jó. Quando que o cativeiro de Jó mudou? Quando orava. E é assim que o teu cativeiro muda. Porque o diabo vai dizer assim: você vai orar pelos outros, mas olha a tua mulher, olha a tua casa, olha, você tem o mesmo problema. Você vai orar para Deus libertar o filho viciado dessa irmã? Olha o teu. Mesmo assim, ore. Vamos ver o que aconteceu depois que Abraão orou? Quer ler comigo? Oh, irmão, eu quero que você derrube esse tabernáculo de tanto pular aqui. Ó, o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Aí ele orou e todas elas foram curadas. Ele orou e funcionou lá com as mulheres do Abimeleque e não funcionava com a Sara dele, a oração dele. Mas continua lendo. Vamos passar para o capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado, e concebeu Sara. Aleluia! Está vendo? Você está entendendo como funciona? Você está entendendo como é que a coisa funciona? Como é que funciona o reino espiritual? Mesmo assim, ore. Mas é o mesmo problema. Mesmo assim, ore. Porque quando você ora pelo outro, aí Deus lembra de você. Isso é lindo. Diz para mim se não é lindo, irmão. E o Senhor visitou Sara. É aí quando Deus te visita. Porque o diabo põe na tua cabeça: não, mas você está orando pela tua esposa, pelo teu marido, e agora vai orar. É o mesmo problema que você tem. Você vem orando e jejuando, não sei quanto. Essa é a tua oportunidade de mudar o teu cativeiro. Não deixa o diabo te enganar. Aleluia. Eu vou terminar aqui, né? Eu vou terminar aqui. Eu vou terminar. Olha só. Eleve-se. É necessário transcender. Jeremias, no capítulo 12, ele estava se queixando. Ele dizia assim: Senhor, é o seguinte. Eu vou argumentar, eu sei que o Senhor é bom nos argumentos e vai me ganhar. Mesmo assim, eu vou conversar contigo. E falou assim, falou sobre o ímpio que prosperava, e ele era crente, e estava com problemas, e não sei mais o quê. Essa era a queixa dele. Aí Deus falou assim, eu até vou ler, Jeremias 12. Olha o que Deus fala para ele aqui. Olha o que Deus fala para ele aqui. Jeremias 12. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Aquela choradeira de crente, né? Aí Deus fala assim,
Está cansadinho, meu filho. A coisa nem começou, o Golias nem apareceu. Você tá lutando com ursos e leões e já está... O aperto nem chegou e você está... E quando tiveres que competir com cavalos? Você está competindo, como ele diz aqui, te fatigas, correndo com homens que vão a pé. Você já está sem fôlego e o aperto nem chegou. Eu acho que eu vou desistir. Acho que não. Com homens a pé e você já está assim. E quando tiveres que competir com cavalos? E quando o aperto chegar? E quando as portas das igrejas forem fechadas? E quando você não tiver o apoio de nenhum pastor? E quando tudo... E aí você tem que caminhar com as próprias perninhas. E aí? Quando tenhas que competir contra cavalos, você vai ter que transcender essa fase atual de agora. Né? Você está fatigado, você está se queixando por enfrentar o urso, o leão, e quando vier Golias? E aí? Por isso você tem que aprender, olha só, eu vou fechar aqui, né, que já é a hora para terminar, mas eu vou te dizer uma coisa aqui, ó. Vamos dizer assim, não é que é errado você nos procurar pedindo orientação, tem certas coisas, né, que é bom que você procure um pastor para receber orientação. Mas você não pode ser um crente pendurado no ministério, sabe? Você tem que ir no mercado. Espera aí que eu vou ligar para o pastor. Pastor, é o seguinte, não pode. Você tem que ter vida com Deus. Está entendendo? Eu não estou dizendo que é errado que você nos procure por uma orientação, etc. Mas eu estou dizendo que você tem que transcender essa vidinha pendurada. Você tem que transcender a árvore do conhecimento do bem e do mal e chegar na árvore da vida. Tem pessoas que chegam no escritório e falam assim, pastor, eu só quero que o senhor me diga se é certo ou errado, porque se é certo eu faço, se é errado eu não faço. Esse é raso demais. Sabe por quê? Porque a outra árvore, se você transcender essa árvore de certo e errado, e você ir para a árvore da vida, a outra árvore é mais profunda do que essa. Você diz assim, como assim? Eu não entendi. Porque esta árvore, se está certo, você faz. Se está errado, você não faz. É o bem e o mal, né? Se é certo, eu faço. Se é errado, eu não faço. Mas se você transcender essa árvore e ir para a árvore da vida, que é o Espírito Santo em você, o Espírito Santo pode te proibir até de coisas certas. Opa! Isso é uma vida mais profunda. Você diz assim, agora sim que eu não entendi. Como que o Espírito Santo vai me proibir de uma coisa que é certa? Vou te dar um exemplo. Comer é certo ou é errado? Está certo. Antes ele falou assim, está certo? Está com fome já. Certo? Aleluia, pastor. É verdade. Certo, certo. Olha, presta atenção. Então, se é certo, eu faço. Se é errado, eu não faço. Comer é uma coisa certa, a menos que a árvore da vida queira que você jejue naquele dia. Está entendendo como é que é mais profundo? Está entendendo como você tem que transcender e não pode ser um cristão raso? Você tem que ir para uma árvore mais profunda. Se é certo, eu faço. Se é errado, eu não faço. Não.
até mesmo coisas certas. E Paulo ia pregar num lugar, proibiu. Mas não é certo pregar, não é ir de pregar a toda criatura, proibiu. Então vou pregar para cá, proibiu de novo. Quantos lembram dessa escritura? E pregar não é errado. Mas se você está na árvore da vida, guiado pelo Espírito, você vai sentir essas proibições até mesmo em relação a coisas lícitas, certas. E aí nós estamos entrando e chegando a um cristianismo mais profundo. Tá? Isso já não é água pelos artelhos. Isso já é nadar. É nadar. Então, convido vocês a transcender. Quando Deus se calar, você sabe o que tem que fazer. Não vai ser fácil você se calar, porque geralmente a pessoa fica muito agitada. Mas se você me obedecer, se você fizer o que eu digo, porque é o que está escrito, certo? É o que está escrito. Não é, existem pensamentos dos homens, pensamentos de Deus. Isso aqui são pensamentos de Deus, é ensinamento bíblico, certo? Você vai ver você vai começar a ter experiências com o sobrenatural. Com a voz de Deus que não, repito, não é trovão, não. Pode ser um sentimento forte, uma convicção, uma fé, uma certeza que você tem que fazer aquilo, que é a pessoa certa, uma coisa que agarra o teu coração, aquela convicção. Isso aí é a resposta de Deus. Está entendendo? Mas se você não silenciar, você nunca vai saber o que eu estou falando. Não vai saber. Vai ser só um comentário que vai, pastor pregou sobre tal coisa, coisa maravilhosa, e não vai passar disso. Mas eu quero que você experimente na sua vida essa transcendência. Quando Deus se cala, cala-te também. Ele se cala com um propósito, e você também se cala com um propósito, que é de ouvi-lo, deixar ele pegar a tua mão para te levar a águas mais profundas. Quando você estiver com um problema e aparecer um problema semelhante ao teu para você orar, transcenda. E ore, mesmo que o diabo te bombardeie a mente dizendo, você vai orar, mas olha você. Ore e lembre de Abimeleque, Abraão e Sara. Transcenda a amargura. Transcenda a primeira milha, transcenda esse cristianismo raso, vá além. Eu creio que se nós não transcendermos essa vidinha que estamos vivendo, sabe? Quando a peneirada vier, vai ficar muita gente pelo meio do caminho. Você precisa aprofundar agora que está tudo calmo, vamos dizer assim. Não há grandes pressões, grandes problemas. Aproveita agora. Encha, como é que eu digo? Encha o teu coração com palavras boas no tempo da bonança. Né? Faça a tua boca encher teu coração com coisas boas no tempo da bonança, para que no tempo da tempestade seja o teu coração que encha a tua boca com coisas boas. Amém. Porque quando vem a pressão, aí é que sai o que não presta pela boca. Mas se você usa a bonança para encher o coração de coisas boas, vai enchendo, 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 aí quando vem a tempestade, é o coração que enche a boca. E Jó falou que era reto de mim. Espero que esta pequena mensagem tenha te ajudado nesta manhã. E mais tarde teremos mais, né? Se Deus permitir. Pastor Luiz, ou irmão, né?
Aleluia. Você foi abençoado. Aplauda Jesus. Dê uma salva de palmas. Deus te abençoou nesta manhã. E à tarde tem mais. A partir das 16h30, é isso? 16h30 tem mais. Nós vamos encerrar a escola. O almoço será distribuído aqui no salão ao lado. Quem ainda não adquiriu as fichinhas é ali na entrada. Se você não tem dinheiro, não tem condições, pode pegar a fichinha ali, tá? Não vai deixar de comer por falta de dinheiro. E cadê o pastor Márcio, o horário do culto dos jovens? Que horário, irmão Sadraque? Marcaram o horário do culto dos jovens? 1h30 também, né? Às 13h30 nós, os obreiros, estaremos reunidos lá no tabernáculo para a reunião com os pastores, os obreiros, né? E aqui estará acontecendo o culto dos jovens, é isso? Correto? Então nós vamos encerrar essa escola. Eu quero chamar o irmão Timóteo para fazer a oração final, orar pelo alimento que será servido. Antes, irmãos, levante a tua mão a favor do pastor Wilmer, que Deus continue abençoando ele. À noite, Deus tem muito para nos dar ainda. Amém? Bom, Timóteo. Maravilhoso Deus e todo-poderoso Pai Celestial, nós aprendemos muito nesta manhã, Pai, e que Tu possas nos ensinar a transcender, Pai, a ir além da circunstância. No nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós Te agradecemos por este rico momento, por este maravilhoso momento, e que Tu possas continuar nos abençoando durante todo este dia. Abençoe, Senhor, purifica o alimento, para que nós possamos nos alimentar e que nenhum mal nos aconteça. Desde já Te agradecemos, ó grande e eterno Deus, no nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor, amém. Está encerrado. Cumprimente teu irmão, abençoe ele, abençoe ela, e até mais tarde.